Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje eu vim comentar 1 Crônicas 12, onde trata dos homens que vieram a Davi, em Ziclague e em Hebron. São homens que vieram a ele para contribuir sobre a perseguição que ele estava sofrendo do rei Saul. E aqui no versículo 1 fala: esses eram, porém, os que vieram a Davi a Ziclague, sendo ele ainda fugitivo por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que ajudaram nessa guerra. Esse capítulo 12, ele é bem extenso. Ele vai até o versículo 40. Alguns versículos me chamam bastante atenção. Esse versículo ele fala muito sobre lealdade. Esse capítulo fala muito sobre lealdade, fala muito sobre palavra. Aqui no versículo 17 fala o seguinte: Davi saiu ao encontro e disse: se vós vindes a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para entregar aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais veja e o repreenda. Ou seja, o quanto Davi ele era leal, que se as pessoas ajudassem ele, realmente o coração dele ia se unir. E é tanto que ele, no versículo, ou no capítulo 11, e também no 12, ele fala por nome as pessoas, as pessoas, né, que os valentes que ajudaram ele. Então isso me mostra o quanto Davi era um homem honrado. A palavra de Deus diz que Davi era um homem conforme o coração do Senhor. Ele errou, sim, assim como eu e você erramos muitas vezes, mas ele também era um homem que estava apto a obedecer e a fazer a vontade de Deus. O versículo 18 diz assim: então o espírito de Amassai, chefe de 30, então entrou o Espírito, ou seja, o Espírito Santo usou aquele guerreiro e disse: nós somos teus, ó Davi, contigo estamos, ó filho de Jessé, paz seja contigo e paz com quem te ajuda, porque teu Deus te ajuda. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que você pode passar pela afronta, pelo problema que for. Se você estiver na palavra, se você estiver obedecendo o Senhor será contigo. Porque o Senhor é leal, o Senhor é fiel e Ele sempre nos ajuda. Por mais que as circunstâncias elas sejam desafiadoras, o Senhor está contigo. O Senhor está contigo no dia bom, o Senhor está contigo no dia mau. E o Senhor, Ele é leal a todos nós. Você pode ter poucas pessoas ao seu redor, ou ninguém, só você e Deus. Mas o Senhor está vendo o seu sacrifício, a sua dificuldade. Mas Ele sempre vai unir a você pessoas que estão para te ajudar em oração, com um abraço, com a palavra. O Senhor sempre vai estar contigo. No versículo 23, fala assim: ora, este é o número de chefes armados para a peleja que viera Davi em Hebron, para transferir a ele o reino do sul, conforme a palavra do Senhor. Conforme a palavra do Senhor, ou seja, gente, a palavra do Senhor, ela se cumpre. Se o Senhor te der uma promessa, um sonho, vai se cumprir, não importa o tempo que leve, mas vai se cumprir, porque a palavra do Senhor, ela se cumpre. E o Senhor, Ele sempre vai nos dar estratégia, Ele sempre vai nos dar direção. Se você orar, a palavra de Deus, acho que lá em Isaías fala: clame a mim e eu te responderei. Ou seja, se você clamar de coração, se você pedir perdão ao Senhor pelos seus erros, pelas suas transgressões, o Senhor sempre vai ser contigo, sempre vai ser leal, sempre vai te dar direção. No versículo 32, ele fala que foram a Davi os filhos de Zaccar,
destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. Ou seja, o Senhor sempre vai nos dar, aleluia, estratégia, direção. Vai colocar pessoas em nosso caminho que vai nos ajudar a chegar no caminho final, a chegar no destino que Ele quer que a gente chegue, aleluia. No 39 fala: e estiveram com Davi 3 dias comendo e bebendo, porque seus irmãos lhe tinham preparado provisão. Mesmo no deserto, o Senhor vai te dar estratégia, o Senhor vai te dar direção e o Senhor vai te dar também provisão, irmão. Não precisa se desesperar, porque o Senhor, Ele vai nos dar provisão, a provisão necessária. Quando aquele povo estava atravessando o deserto, o Senhor enviava todos os dias o maná do céu, caía o pão, mas eles não podiam guardar para outro dia, porque o pão só servia para aquele dia. Isso me quer dizer que todos os dias temos que crer pela provisão daquele dia. Todos os dias nossa esperança tem que se renovar. Todos os dias a gente tem que ler a palavra, tem que meditar, porque o Senhor vai nos dar a esperança, a provisão, a direção, a estratégia necessária para você vencer a batalha naquele dia. Não adianta você ficar ansioso pelo dia que virá. Naquele dia específico, cada dia o Senhor vai nos dar a medida necessária, a medida recalcada, sacudida e transbordante para aquele dia, como diz a palavra. Eu desejo que vocês tenham um dia na presença do Senhor. Amém.